Bom dia, meus amores, minhas amoras, tudo bem com vocês? Bom, começando mais uma aula. Hoje vamos começar a falar sobre a parte de áreas, tudo bem? Geometria em si. Então aqui é a nossa orientação de estudo. Então a gente tem ali como objetivo aprender a operar com geometrias das transformações, cálculo de área das figuras planas, aprender unidade de medidas, reconhecer lito como parâmetro de medidas. Então vamos com calma. Então, o primeiro passo, vamos começar a pensar na geometria, nas imagens. Então, a gente pode pensar, vamos começar com a geometria mais básica que a gente conhece, um triângulo. O que é um triângulo? Um triângulo é uma figura que ela tem três lados, tudo bem? Então, quando a gente analisa uma figura, por exemplo, aqui eu tenho uma figura que ela tem três lados. Eu posso ter uma figura geométrica que ela vai ter quatro lados, por exemplo. Tudo bem? E por aí vai. Eu posso considerar que o triângulo ele tem três lados e eu posso olhar para um triângulo e comparar ele com outro, seguindo esses casos aqui, Ou seja, eu posso ter triângulos que tenham lados iguais, eu posso ter triângulos que tenham ângulos e lados iguais. O que é um ângulo? O ângulo basicamente vai ser a comparação de um lado com o outro. Ou seja, se eu for pensar uma reta como essa e outra reta como essa, existe uma inclinação entre uma reta e outra. Essa inclinação eu vou chamar de um ângulo, tudo bem? Então eu posso ter o terceiro caso, onde eu posso ter uma comparação de ângulo, lado, ângulo, ou ângulo, lado e ângulo oposto. Então aqui a gente tem um caso mais simples, onde os dois triângulos são iguais. O que ele quer dizer com isso? Repara que quando eu tenho triângulos com lados iguais, todos os lados são totalmente iguais. Um lado é 5, o outro é 5. Um lado é 3, outro é 3. O outro é 6, outro é 6. Já nesse caso aqui, a gente tem um lado que o ângulo é igual. Então, tem um lado é 8, o outro lado é 8. Um lado é 70 graus, o outro lado é 40. Então, o que acontece? Quando eu tenho triângulos assim, eu posso comparar os triângulos. E aí vem a ideia do triângulo de Tales, teorema de Tales. O que o teorema de Tales diz? Ele fala que se eu tiver vários triângulos como esses, eu posso comparar entre eles. Ou seja, se eu pegar um lado e dividir pelo mesmo lado, eles vão ser proporcionais. O que eu quero dizer com isso? Repara que ele pegou esse lado aqui e dividiu pelo lado maior. Pegou o menor e dividiu pelo maior. Repara que deu 3 sobre 6. Se ele fizesse a mesma coisa com esse outro triângulo, o menor é 6 e o maior é 12. Então, 3 dividido por 6 é meio. 6 dividido por 12 também é meio. Ou seja, ele criou uma proporção entre esses triângulos. Então, eles são proporcionais. É a mesma ideia do teorema de Tales. Só que aqui, eu tenho essas retas e esse cara forma um triângulo. É como se eu estivesse analisando isso aqui, A reta, ela vai se juntando até que ela vai formar um triângulo. Tudo bem? A gente não está vendo. Então, eu posso dizer que, por exemplo, um dos meus triângulos, ou um pedaço do meu triângulo, AB, se eu dividir esse lado AB pelo meu lado BC, ou seja, eu peguei um lado e dividi por outro, isso vai ser igual ao mesmo lado do outro lado. O que eu quero dizer com isso? Eu posso comparar triângulos dividindo eles. Então, se eu escolher um lado e fizer 4 sobre 8, ou seja, o lado do meio dividido por lado do meio, é a mesma coisa que eu fizesse, por exemplo, 6 dividido por 12, ou 3 dividido por 6, dá no mesmo. Então, a ideia é que eu posso criar proporções desses caras. Então, vamos imaginar aqui um exemplo para a gente ter uma ideia. Imagina que eu tenho aqui essas duas retas. Então, repara, desse lado ele está me dizendo que é 15. E desse lado ele está me dizendo que é 5. Desse lado ele está me dizendo que é 20. Quanto que tem que ser esse cara? Então, pensa comigo. Vamos fazer essa conta primeiro. De 5 para 15, o que está acontecendo? Ele não está sendo multiplicado por 3, né? Eu estou pegando meu número e estou multiplicando por 3. O que vai acontecer então? Aqui vai ser a mesma coisa. Daqui para cá vai ser um número dividido por 3. 20 dividido por 3.
Ou seja, vamos comparar só para a gente ter uma ideia de como vai ficar a nossa equação? Então ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Eu vou escolher um lado e vou dividir por outro. Então, por exemplo, vou escolher 15 dividido por 5. Posso escolher qualquer lado, a questão é, eu tenho que repetir, ou seja, seguir a mesma proporção. Então, se eu escolher o número de cima e dividir pelo número de baixo, eu tenho que fazer isso para todo o meu sistema. Então, eu tenho que pegar o número de cima e dividir pelo número de baixo, tudo bem? Então, se eu peguei 15 e dividir por 5, do outro lado eu tenho que fazer a mesma coisa, 20 dividido por x. Repara, eu quero o valor de x, então o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou simplificar primeiro, tudo bem? Então, ó, 15 dividido por 5 dá quanto? A gente aprendeu a simplificar a fração, 3. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar cruzado. Como que eu multiplico o cruzado? Eu vou pegar esse cara que está aqui embaixo e eu vou passar multiplicando para ele para o outro lado. Então vai ficar, ó, o x para cá. Então vai ficar 3x igual a 20. Eu quero o valor de x, o 3 está multiplicando, ele passa dividindo. Ou seja, a minha resposta é 20 sobre 3. Pega mais ou menos a ideia? Então, vou botar aqui, ó, igual que ele fez aqui nessa imagem. Vê se não é exatamente o que a gente fez. Ó. Ele pegou a distância, a primeiro pedaço, dividiu pelo segundo. 15 dividido por 5. E aí depois ele olhou e comparou a mesma coisa do outro lado, ó, 20 dividido por x. É a mesma coisa que a gente fez, tudo bem? Então, uma questãozinha para a gente fazer agora, só mais uma, e a outra eu vou deixar para casa. Então vamos lá. Ó, vou pegar um número, que é esse cara aqui, e vou dividir pelo outro. Vou pegar aqui a equação, para já facilitar a minha vida. Então vai ficar, ó, 16 dividido por x, tudo bem? Peguei o de cima e dividi pelo de baixo. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, 20 dividido por 4. Então, quanto que vai dar isso aqui? Eu posso dividir 20 por 4. 20 dividido por 4 dá 5. Pronto. Agora eu vou multiplicar cruzado. Então, ó, todo número é divisível por 1, tudo bem? Então, aqui é como se estivesse dividindo por 1. Então, eu vou fazer 16 vezes 1, ou seja, o número que está embaixo passa multiplicando de cima lá do outro lado, que é igual a x vezes 5. Então, eu vou ter ali x igual, o 5 está multiplicando, então, vou só reescrever aqui, 16, o 5 está multiplicando e ele vai passar dividindo. Então, 16 dividido por 5. Então, essa é a minha resposta. Pensa comigo. De 4 para 20, eu multipliquei por 5. 4 vezes 5, 20. A mesma coisa vai acontecer aqui. O meu x vezes 5 tem que dar 16. Só que no caso, então, meu número é 16 dividido por 5. Tudo bem? Então, a gente tem aqui, ó, a mesma coisa, ó, x dividido por 25, 60 dividido por 40. Vou deixar para casa para vocês calcularem e a gente corrige na próxima aula. Tudo bem, gente? Então, até mais. Falou!